Acho que aquele lado direito tem algumas situações. A ausência de Otávio é muito sentida, a ausência do Saravia é muito sentida, e o Zarate a gente nem fala, né? Que, enfim, operou, então vai ser uma ausência um pouco mais prolongada. Mas acho que principalmente a do Otávio ali. Não que o meio de campo tenha feito um mau jogo, com o Fausto Vera sendo ali a escolha para esse meio de campo ao lado do Alan Franco, mas acho que o Otávio, ele tá numa ascensão de que ele dá uma qualidade melhor para esse meio de campo, tanto na marcação quanto na saída de jogo. Paulinho muito distante do Hulk na primeira etapa, assim, acho que algumas coisas que já funcionaram, e eu sempre pego o primeiro tempo do Atlético contra o CRB de exemplo, né, na Copa do Brasil. Ali funcionou a Arana, funcionou o Otávio, funcionou o Bernard, funcionou muita coisa sem o Hulk. O Hulk estava naquela sequência ainda se recuperando de lesão. E o Atlético, desde então, não conseguiu repetir isso, essa aproximação entre os jogadores do lado esquerdo, que deu tanto certo nesse início do Milito, né, que foi um início muito impactante, invertendo a bola, encontrando o Gustavo Scarpa com liberdade. A partir do momento que os adversários encontraram essa maneira de marcar, o Atlético ele ficou um pouco engessado. Então, o Scarpa muito isolado do lado direito, sem aproximação, sem o jogo passar por ali. O Bernard ainda tentando fazer uma função de armador da equipe, mas um trabalho muito solitário, precisando do... Opções de gol, de finalização. Então, acho que faltou um pouco de mais calma quando recuperou a bola, né? Mas tá em aberto ainda, agora é dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida. Vamos trabalhar e fazer um grande jogo na volta e se classificar, se Deus quiser. Acho que faltou um pouco mais de consistência. Boa parte do jogo a gente foi superior. E, sei lá, alguns momentos que a gente roubava as bolas, faltou um pouco mais de mais calma. Levantar mais a cabeça, olhar quais os espaços melhores para atacar e assim fazer o gol. Mas infelizmente tomamos um gol ali muito bobo, que a gente não pode ceder. E agora ir para casa, saber que a gente tem condição total de virar essa partida, né? E é isso que a gente vai fazer, vamos buscar a classificação em casa. André, o Paulinho cita essa questão da calma. O Arana falou isso também, da questão da calma, que às vezes o time parecia que estava um pouco mais nervoso. E acho que em relação a nervosismo, a gente estava claro ali nos entendimentos. Daqui a pouco a gente até mostra para o fã de esportes que não viu exatamente esse desentendimento entre o Hulk e o Scarpa, que é citado ali quando ele é questionado. Você acha que faltou calma para o Galo? Faltou calma para conseguir uma finalização melhor, para conseguir criar um pouco mais suas jogadas? Pois é, eu entendo os jogadores falarem sobre isso nas entrevistas na saída do campo, principalmente essas bem no campo, quando ainda os jogadores não saíram e, né, muitos deles não tiveram nem tempo, nem vontade, nem condições de pensar no que aconteceu para formar ali uma resposta. Eu sempre me lembro de uma entrevista eu sei que tem pouco a ver com o assunto, mas no fundo tem muito. Última vez que o Palmeiras quando o Palmeiras foi campeão estadual no ano passado, acabou o jogo, o Rafael Veiga deu uma entrevista na beira do campo falando sobre o jogo inteiro, do início ao fim. Assim, uma capacidade de memória e de contextualização de tudo o que aconteceu. São raros os jogadores que têm isso, que na verdade que se preocupam com isso ou têm de uma forma natural. Então, eu entendo os jogadores falarem sobre isso. Não foi o que não é isso que eu atribuo o que aconteceu no jogo por parte do Atlético, as chances perdidas. O Hulk deu algumas possibilidades para o Atlético hoje, arrastando zagueiros, uma jogada que normalmente ele faz, que todo mundo sabe que ele vai fazer. Muitas vezes ele é eficiente, hoje ele não foi. O Fluminense conseguiu se defender bem do ponto de vista coletivo das armas que o Atlético tem. Por exemplo, é um time que tem muita posse de bola, é recordista de posse de bola do Campeonato Brasileiro. As equipes que enfrentam o Atlético Mineiro estão acostumadas a vê-lo com a bola. Muitas desistem de interferir nessa questão. O Fluminense conseguiu interferir. Não vi o número final. Me parece que o Atlético terminou o jogo com maior posse, se não me engano, mas posso estar enganado. Eu, honestamente, não vi com atenção. 51 para o Fluminense. O Fluminense, então virar um pouquinho a coisa. E o Fluminense, de fato, interferiu nessa questão e isso desarticula o Atlético, né? E depois tem uma dificuldade natural, que é enfrentar o Fluminense no Maracanã, um jogo que se sabe que é a primeira perna de uma decisão. As substituições do Mano não só alteraram o time do Fluminense em relação ao que ele pretendia, mas mexeram com o torcedor, entraram jogadores, por exemplo, o Germancano voltou hoje depois de mais de 50 dias fora. A atmosfera, o ambiente, tudo isso torna a missão para o time visitante mais difícil.
Então, talvez sim, os jogadores tenham sido sinceros e falado o que de fato aconteceu também. Mas eu não acho que esse foi o principal fator da derrota do Atlético hoje. Essa vantagem de 1-0 que você havia citado, eu até queria falar com você, Mari. Essa é uma vantagem, é a vantagem simples. A gente pode dizer que é uma vantagem, mínima. Mas a vantagem mínima, simples e que totalmente reversível quando o jogo foi em Belo Horizonte. Então, assim, não dá para sentar em cima desse 1-0. Não dá para sentar em cima desse 1-0 e o Fluminense ele tem o Campeonato Brasileiro para se preocupar também, né? Tem a situação da tabela de classificação. A gente tem aí os números finais. O André tinha perguntado em relação à posse de bola, a gente tem uns 51% ali, é praticamente igual, né? A posse de bola ficou muito equilibrado. E aí, realmente, como a gente até citou aqui, como o André citou, você citou também, a gente teve um Fluminense um pouco mais efetivo ali nos números finais em relação a finalizações, acertas também, claro, e ações na área rival. Aí a gente tem 17 contra 11, que chama bastante atenção, e principalmente escanteios, que foram 7 contra 2. Sim, e desequilibra muito, né? Um jogador como o Arias. A gente viu como ele tem a facilidade de criar essas situações justamente para aproximar o time da área, né? O Fluminense ele precisou passar por esse processo sem o Cano, uma temporada, pelo menos esse primeiro semestre, né, de temporada, que o Cano completamente ausente do jogo do Fluminense, né? Bom, o Fluminense como um todo não dá nem para comparar da temporada passada. Então o Mano ele precisou mexer em algumas peças ali e o Arias é o intocável, porque é o jogador que mais desequilibra, junto com o Ganso, quando o Ganso está num bom dia também. Mas o Arias, ele é esse jogador inquieto, né? Se o Atlético tem o Hulk que arrasta muito a marcação, o Arias ele tem essa capacidade de bagunçar a defesa, porque ele sai da direita e ele vai cortando, né? Isso. Hoje ele fez isso várias vezes e dava para perceber que era um movimento pré-estabelecido em treinamento, porque o Mano e o Fluminense esperavam uma marcação individual característica do Milito, que não é uma coisa antiquada, não se fala aqui a respeito de esse tipo de marcação é bom, esse não é bom, isso está certo, isso está errado. O que existe é o que funciona, né? O que existe é uma comissão técnica tentando ter dos seus jogadores, em todas as fases do jogo, aquilo que eles podem oferecer de melhor, ou condicioná-los a oferecer o melhor dentro daquela ideia. O Palmeiras faz marcação individual, não faz sempre. O Milito gosta de fazer isso, o Atlético tem feito isso, mas isso não significa dizer que um jogador entra em campo, eu vou marcar fulano, e ele vai marcar o fulano, não importa onde o fulano estiver. Não, né? É por região do campo, existe uma atenção, por isso que esse tipo de marcação ele é difícil de ser interpretado e executado. Não só porque uma finta numa zona sensível desmonta um mecanismo que precisa ser feito, né, de maneira simultânea pelos jogadores que fazem essa marcação, mas também um erro de posicionamento ou uma troca essa errada. Sinergia, né, dos jogadores. E o que o Arias fez hoje? Ele se moveu por todo o campo, isso tem o objetivo de confundir. Você faz isso uma vez, os jogadores percebem, você faz uma outra vez. É estabelecida uma dinâmica para acompanhar esse movimento. Ela nem sempre é perfeita. Um momento em que ela não é perfeita, sobra um jogador. Mesmo porque o Hulk pressionava um dos zagueiros do Fluminense, porque cada jogador só consegue pressionar um. O outro sobrava para fazer a bola sair. Isso, na cabeça do Milito, é para obrigar o Fluminense a sair da maneira que ele, Atlético, acha que é melhor. Então, a tarefa do Fluminense é fazer, não, nós vamos sair, já que nós teremos um zagueiro sobrando, nós vamos iniciar a jogada com esse zagueiro da forma que nós entendemos ser a melhor. Então, fica esse jogo de gato e rato e o Arias era o responsável por começar essa desorganização. E ele conseguiu fazer isso algumas vezes. Quando a gente fala de zaga, a gente fala de um dos jogadores mais experientes desse elenco do Fluminense, que é justamente o Thiago Silva. E aí, na hora do gol, ele aparece a imagem dele ali muito emocionado. No banco, né? E aí tem um significado grande Talvez isso, né, pro por grupo. ter deixado o campo machucado e já estar triste por causa disso, né? Infelizmente, não dá para... não temos a informação aqui do que aconteceu. Ele já mancava antes de ser substituído. Sim. Ele deixou o jogo porque ele não teve condições de continuar. Então, ali tem o torcedor, um gol tardio é um gol mais emocionante, é um gol que ele provavelmente sentia que o Fluminense merecia já há algum tempo, e tem também a situação dele, que tomara não seja uma situação de muito tempo fora de ação. É isso aí, torcida do Flusão, grande vitória do Fluminense em cima do Atlético, foi no finalzinho, pessoal, e quem foi o cara do jogo foi esse Lima, cara. A Flu vence Atlético Mineiro e larga em vantagem nas quartas de final da Libertadores.
Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu o Atlético por 1-0 no Maracanã, que estava lotado de torcedor do Flusão apoiando a equipe. No Maracanã, o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A primeira chance foi do tricolor, com Cauã Elias aproveitando o erro de saída de bola do Galo, mas finalizando em cima de Everson. O Atlético, por sua vez, teve mais posse de bola até a metade da etapa. E no final, o Lima foi lá, né, e se consagrou com o gol da vitória, com aquela jogadaça do Keno, né, que para mim foi um erro do Palácios. Ainda bem que ele cometeu esse erro, colocando o Milito, colocando o Palácios para marcar o Keno, né, não tem nenhuma habilidade na marcação, foi lá. E o Keno, com toda a experiência de drible, né, o cara que é um dos líderes de assistência do Flusão, foi lá e guardou, né, mais uma assistência para o Lima fazer o gol de cabeça. É isso aí, torcedor do Fluminense. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Flusão. Comentem aí o que acharam desta grande vitória do Flusão em cima do Atlético Mineiro. Tem o jogo da volta? Tem, mas o Flusão já está com o pé nas semifinais. É isso aí, pessoal. Agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.